Acabei de falar com a cerimonial que contratou todo mundo da festa para saber se 47 funcionários pegaram Covid. Mentira. Tá todo mundo, graças a Deus, ok. Ai, meu Deus do céu. O que é que vocês não fazem para ganhar like com meu nome, né, gente? Carlinhos, isso é para criar problema. Aqui, o lado de cá, ninguém, tá? Nem se preocupe com isso. Outra coisa, se tivesse, como é que vai saber se foi do Natal, se foi que a gente trabalha direto? Eu amo vir aqui desmentir essa galera, principalmente esses jornalistas que mentem. Ai, meu Deus do céu. Justamente porque senão tudo que eles falam, vocês tomam como verdade, sabe? Tá aí a mulher que contratou todo mundo. Mas em alguns minutinhos eu vou apagar esses stories porque que é pra humor, entendeu? Eu vou mostrar todos os presentes de Natal que eu ganhei. Tem muitas doações que o Hélio mandou, uma coisa mais linda que a outra, eu vou mostrar também. Assim, que é só pra vocês espalharem. Mas eu fico aqui olhando os comentários da galera que é do bem, né? Ai, tomara que fulano morra. Tomara que pegue Covid todo mundo. Tomara. Menino, vocês são do bem de verdade, viu? Caramba, vocês são. Carlinhos Maia vem sendo muito criticado na internet, principalmente lá pelo Twitter, que é onde acontece a maior parte das cobranças, algumas com razão, na maior parte delas sem a mínima razão. Nesse caso que a gente está falando é cobrado com razão, porque o Carlinhos Maia fez uma festa de Natal, a festa que ele colocou um nome específico, mas a festa de Natal em plena pandemia, que de acordo com o colunista Erlan Bastos, essa festa teve centenas e centenas de convidados e dentre esses, logo depois, de acordo, vou repetir com esse colunista, o Erlan Bastos, 47 funcionários que participaram dessa festa foram diagnosticados com Covid. Entre eles, 2 desses estariam internados na UTI. Tá? Isso aqui virou notícia, obviamente, primeiro com os stories, quando se soube, as fotos foram postadas e tudo mais sobre essa festa, com um monte de convidados, aglomeração e todo o clima que o país vive, que eu não preciso ficar aqui repetindo, mas é importante sempre antes de falar isso, que qualquer coisa que eu fale nesse vídeo, porque eu vou trazer o lado também do Carlinhos Maia, ele dizendo que isso não é verdade, eu preciso dizer que qualquer coisa que eu diga, qualquer opinião que for emitida aqui, eu não tô falando pra você, se você fez uma festa de Natal, eu não tô falando pro teu parente, nem pro teu amigo, nem se vocês fizeram uma festa, seja no mesmo número do Carlinhos Maia ou maior, tá? Sim, existe o risco de vocês estarem circulando esse vírus entre vocês, vocês vão acabar colocando em risco a vida de outras pessoas. Sim, também existe o risco e provavelmente pessoas depois dessa festa que você, teus amigos ou teus parentes tiveram, vão testar positivo logo depois para Covid, muito provavelmente. Mas a gente precisa separar a tua modesta festa da festa do Carlinhos Maia. Por favor, vocês têm que parar de se sentir ofendido ou se comparar com figuras dessas, porque a festa do Carlinhos Maia não se compara com essa festa tua de final de ano ou de Natal, ou provavelmente com nenhuma festa que você tenha feito ou que você vá fazer na tua vida. Então, primeiro de tudo, a gente precisa baixar a bola de quem tá assistindo, tá? Não é você que está sendo criticado ou criticada. Não, você não é um ser iluminado que é digno ou digna de um vídeo aqui, porque a gente vai falar. É obviamente o impacto da festa do Carlinhos Maia na percepção popular, em quem segue ele, em quem assiste isso, os números dele que continuam aumentando. Esse é o foco aqui. Tá? Não se sinta ofendido quando alguém fala alguma coisa desse tipo, porque não estão falando de vocês, tá? Muito provavelmente você fez uma festa aí de Natal ou de Ano Novo, sim, aglomerou, não deveria, ok, mas fez isso com o quê? 20 pessoas? 15? Nem isso, porque você nem tem tanto parente assim que você goste, amigo, então calma a tua raiva, tá bom? Vamos voltar agora sim ao assunto do Carlinhos Maia,
que eu já enrolei até demais. Nessa matéria, inclusive, alguns famosos que eu não faço a mínima ideia de quem seja, na maioria deles, tá? Lucas Guimarães, Camila Loures, Ariadna Arantes, Gabi Martins, Gisele Bicalho, Matheus Massafera. O Matheus Massafera eu até conheço, e a Ariadna e a Gabi Martins. O Gui Napolitano, Vanessa e sei lá eu quem, enfim. Teve um monte de gente, e de acordo com esse colunista que eu comentei já lá no começo também, não foi feita nenhum tipo de testagem para saber se as pessoas estavam com Covid ou não, se estavam ou não, se fosse assintomático, por exemplo. Não teve nenhum tipo de teste. Também, de acordo com esse colunista, não foi exigido o uso de máscara no local que foi feita essa festa. E outra coisa, segundo ele, tem influenciadores que estão escondendo o diagnóstico positivo para coronavírus depois de participar dessa festa, justamente por conta de toda a repercussão que está acontecendo. Porque o Carlinhos Maia, ele vem sendo criticado e cancelado com o passar do tempo por motivos diferentes. Porque uma parte da internet entendeu que o cara é um vacilão, que ele tá sempre pisando na bola e parece que não aprende, sabe? O vídeo do arrependimento, o vídeo do pedido de desculpas, parece que é sempre mais um episódio dessa novela feita por stories. Parece que criou-se essa novela em que ele pode pedir desculpas e a vida segue, e os números dele continuam crescendo, inclusive. No Instagram, o Carlinhos Maia, inclusive, falou que era mentira, que a empresa que organizou essa festa negou esses supostos 47 infectados. Como você viu no vídeo logo no começo, que ele comentou nos stories dele. Ele disse que era mentira, que estava todo mundo ok, que a mulher que contratou todo mundo, que falou que não tinham nenhum infectado. O fato é, tá? Isso a gente pode já colocar. A festa aconteceu de fato. A aglomeração aconteceu de fato. As pessoas não estavam usando máscara. E eu não preciso lembrar que o primeiro foco, pelo menos na mídia, de infectados por Covid ou de disseminação em massa do vírus foi numa festa também de artistas brasileiros, regado a muita droga, e nada contra drogas e quem usa drogas, não, tá? Pelo contrário, mas esse é o fato, tá? É o que tem registrado. Esses foram os primeiros que fizeram o vírus circular entre as pessoas e na mídia, porque foi uma festa que teve bastante cobertura justamente por conta da Covid. A gente precisa lembrar disso, porque é nesse tipo de festa que começou a se falar sobre o vírus circulando no país e como as pessoas se infectaram facilmente. E agora a gente volta, depois de mais de 180 mil mortos, naquele momento que a gente está vivendo, que você já deve estar cansado de ouvir as pessoas falarem, se você está acompanhando as notícias sobre Covid, né? Que a gente está indo para essa segunda onda, que não pode ser chamada de segunda onda, porque a gente nem saiu da primeira, mas é uma segunda, só que não é uma segunda, e tem gente que acha que já está no finalzinho da pandemia. Enfim, o fato é que nós temos registrado como começou essa disseminação do vírus. Foi nessas festinhas. E agora a gente vê um influenciador com alcance gigantesco, porque os números do Carlinhos Maia são impressionantes, a influência que esse cara tem, os números que esse cara tem nas redes sociais, é impressionante de verdade o que esse cara tem de influência nas redes sociais, e ele faz uma festa dessa e compartilha com as pessoas como se isso fosse o normal, quando na verdade a gente deveria estar consumindo gente que está dizendo assim: vamos tentar se cuidar, vamos tentar não aglomerar, vamos tentar usar máscara, não vamos desistir de utilizar a máscara, como várias pessoas que eu sei, por exemplo, que vivem em outros lugares e não aparecem sem máscara. Por exemplo, num período do ano, em alguns lugares, foi tirada essa obrigação de utilizar a máscara na rua, em alguns países, quando diminuiu a curva do vírus em alguns países. E ainda assim, teve influenciadores e influenciadoras que continuaram usando as máscaras quando estavam na rua e gravando stories, principalmente, porque o público, na maior parte deles, são brasileiros e brasileiras
que são influenciados por aquilo que eles estão vendo. Então, por respeito e pelo impacto da influência que eles têm, eu sei que eles fizeram isso. Eles continuaram utilizando a máscara mesmo não precisando, principalmente quando estavam gravando, seja vídeo pro YouTube, seja stories, sabe? É nesse sentido que eu tô me pegando. Qual é a responsabilidade de estar criando um conteúdo, seja ele qual for, no caso do Carlinhos Maia, é entretenimento. Por quê? Esse cara não tem um cuidado maior. Não é a primeira vez que ele vacila, como eu já disse, tá? E aí, de novo, eu tô falando de um caso que a gente precisa fazer uma ligação com aquele primeiro caso. Um pouco tempo atrás, no começo do ano, da festa regada a muito coronavírus e muita bala, sabe? É disso que a gente precisa falar. E também é inegável, seja verdade ou seja mentira, esses 47 infectados, 2 na UTI ou não, se tem influenciador e influenciadora que está escondendo o teste positivo para Covid ou não, eu não sei. Agora, eu tenho certeza que o que vai acontecer é que essas pessoas vão testar positivo. O vírus circulou entre essas pessoas. E vai aparecer gente, pode ter certeza, que pegou Covid. E que pode ser que não fale agora, mas vai falar ali na frente que depois da festa testou positivo. Essas pessoas vão falar e vão pedir desculpa depois. E você pode me cobrar, porque eu não vou ficar afirmando se é verdade isso que o colunista falou, se não é verdade. Agora, é muito provável que testem positivo depois dessa festa com centenas e centenas de pessoas. Mais ainda, é muito, muito provável que quem teste positivo seja os funcionários, a galera que tá trampando, que tá lá, ralando. Por quê? Porque é assim que rola aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, mas a gente precisa focar no BR, né? Nós vivemos no Brasil, então nós temos que falar daquilo que acontece no país. E é assim que aconteceu, tanto na festa lá do começo, como eu já comentei, do começo da pandemia, é assim que aconteceram em várias outras casas, que funcionárias que ajudam ali em qualquer atitude, qualquer serviço da casa. Eu tô falando funcionárias porque você deve lembrar um caso muito específico lá do começo da pandemia, quando se começaram a falar sobre isso, que era um vírus que os ricos trouxeram, né? Que era o vírus de quem viajava para fora do país, seja negócio, seja para entretenimento, trouxeram, e aí esse vírus foi passando para o resto da população, e tiveram aqueles primeiros casos onde normalmente pessoas que faziam o serviço doméstico que tinham testado positivo logo depois e tinha um caso mais sério, mais grave da Covid. Vocês devem lembrar exatamente de qual caso que eu estou falando. Não é aquele fake lá do começo que inventaram uma história. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando da outra moça que testou positivo para Covid porque precisava trampar na casa que os chefes mandavam ela usar máscara, sendo que quem tinha testado positivo eram eles. É assim que a gente vive. E é assim que a gente precisa lidar com as coisas. Então não se sinta ofendido. Você que fez aí a tua festinha meia boca, como a minha, como a de várias outras pessoas no país. Obviamente aqui em casa foi eu, mais uma pessoa e o meu cachorro, Koda. Quer aparecer, Koda? Quer aparecer? Que a galera tá com saudade de você. A galera ficou revoltadíssima que o Kodinha não apareceu mais nos vídeos, mas é porque ele tava se recuperando da cirurgia de ser castrado. Agora ele já tá melhor, tá aqui com a sua gravatinha de Natal, fazendo sempre seu ASMR no microfone. Faz o ASMR aqui, ó. Não é na minha boca. Não quero beijo. É aqui, isso, no microfone, vai. Pronto. Se inscrevam no canal para fazer o Kodinha feliz. Torne-se um membro ou uma membra, tem que pedir isso. Se você quiser ver mais de mim ou do Kodinha, @Gabriel Monta, que fica passando aqui na tela, com 2 T's, @Gabriel Monta em todas as redes sociais, tá bom? Voltando ao Carlinhos Maia, essa festa dele é vacilo. Tá influenciando de maneira muito errada, tá vacilando e tá vacilando muito. A galera continua seguindo. Não adianta, vocês cancelam esse cara e o número desse cara só continua subindo. Ou seja, talvez o cancelamento não funcione tanto assim. E talvez essa festa dele, no meio de uma pandemia, colocando a vida de um monte de gente em risco, tenha favorecido ele.